quero falar sobre um assunto essa manhã que envolve exatamente isso, o professor. Na verdade, eu quero falar sobre o mestre e o discípulo. Porque é assim, precisa ter um mestre, alguém que ensine, mas também precisa ter alguém que queira aprender, que ouça e que ponha em prática. E o texto que eu quero ler é o texto de Lucas, Lucas 6, no versículo 40. Lucas 6, 40. Se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura, ou então pelo telão, você pode acompanhar também. A palavra de Deus diz assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Somente essa parte da leitura. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído. É necessário uma instrução, é necessário que seja colocado algo. Esse texto está falando dessas duas funções, o mestre e o discípulo. São funções que, nessa época, essas são as palavras de Jesus, é Jesus falando aqui nesse texto. Na época de Jesus já haviam essas funções e elas continuam existindo até hoje. Não mudou. Algumas funções, algumas profissões que você for olhar, ao longo do tempo, surgiram e acabaram. Já acabaram, não existe mais. Tem algumas profissões que não existem mais. Nós tivemos aqui uma oportunidade, numa palestra com empresários, estar falando sobre isso. Né? A pessoa que trouxe a palavra estava falando exatamente sobre isso. Existem profissões que acabaram com o tempo. Não existe mais. Não existe mais ninguém que faça aquilo. Mas também algumas ao longo dos anos, nos próximos anos, também vão deixar de existir. Mas quando falamos em mestre e discípulo, eles existiam e continuam existindo até hoje. Talvez algumas vezes com outros nomes, com algumas adaptações, enfim, mas é a mesma função de ensinar e aprender. Então, Jesus falando sobre isso, ele está dizendo sobre quão importante é que tenha um mestre e que tenha alguém que aprenda com ele. Aliás, na tradição judaica, quando se falava sobre o discípulo, significava aquela pessoa que tinha que andar bem perto. Ele tinha que cobrir-se do pó do mestre. Era essa a expressão para um discípulo, cobrir-se do pó do mestre. Tão perto ele andava. O mestre andava e o discípulo estava perto. Para onde o mestre fosse, ele dava o passo junto. Então, o pó do mestre vinha para ele. Ele queria acompanhar tão pertinho. E essa é a função. O mestre é aquela pessoa que vai ensinar, e esse é o significado mesmo. Se você for olhar no grego, o mestre é aquele que ensina, aquele que conversa com outros a fim de instruí-los, trazer uma instrução. E não é bom quando você pode conversar com alguém e receber uma instrução? Dizer algo para você, aquilo te descortina um mundo pela frente. Muda a tua forma de ver. Esse é o mestre. Aquele que ensina algo, que vai instruir, que vai mudar. Ser professor, isso é ser professor. O mestre é um professor. Ele desempenha esse ofício de professor, de ensinar alguém, de mostrar uma forma diferente, um mundo novo. E no hebraico usava-se também a palavra rabi. E Jesus, muitas passagens, os discípulos chamavam ele de rabi, mestre, mestre, me diga, me ensine isso. Então, Jesus é o nosso mestre, um grande mestre, aquele que nos ensina todas as coisas. A palavra discípulo, ela significa aprendiz, pupilo, aluno. Aliás, tem algumas pessoas que colocam assim, aluno é aquele que não tem luz. Sem luz, né? Mas diz, não é essa a origem de aluno. A palavra aluno, ela não vem disso, de alguém sem luz. A palavra de aluno vem alguém que quer aprender, que quer ser ensinado, que quer entender. Porque não é que seja alguém sem luz, porque ele vai ter uma troca. O aluno tem uma troca com o professor. Se não houver essa troca, não vai aprender nada. Se você coloca o aluno como alguém sem luz, alguém apagado, você acha que alguém apagado vai aprender alguma coisa?
não aprende nada. Mas o aluno tem que ter esse desejo, essa sede de aprender. E tem que ter alguém que ensine, alguém que mostre. Toda pessoa precisa de um mestre, de um professor. Todos. Quem aqui não teve um professor, uma professora? Todos nós tivemos oportunidade de aprender com alguém, de ficar marcas na nossa vida. Eu creio que a maioria talvez até lembre do nome da primeira professora. Não lembra? Quem que não lembra? Não, quem que lembra é mais fácil. Olha, bastante gente lembra. Eu lembro do nome da minha, Dinorá chamava ela. Minha primeira professora. Eu lembro do nome, não lembro do rosto dela, falar a verdade, assim, para fazer uma descrição agora, né? Mas eu lembro do nome, ficou marcado. Ficou marcado porque era aquela referência. Mesmo quem seja um autodidata, tem um professor. Aquela pessoa que aprendeu por conta. Tem pessoas que dizem, eu aprendo por conta. Um jogador de futebol, não é assim? Ele não aprende. Quem que vai ensinar um jogador de futebol? Ele é um dom dele. Ele já sabe. Ele sabe o que fazer. Ele pega a bola, caiu no pé dele, ele já sai fazendo um monte de coisa. Mas como é que ele chama o técnico dele? Professor. Não é assim? O professor falou que é para a gente fazer isso e tal. Ele também tem essa referência. Todos nós temos a referência de professor. Professor é algo muito especial, embora não seja tão valorizado hoje em dia. É uma profissão que tem sido deixada muito de lado, principalmente diante da importância que tem. Uma grande importância dos professores. Submeter-se a um professor, né, só o ato de você submeter a ele, essa submissão, ela já traz um princípio ali. De você querer estar ali com alguém que vai te ensinar. O discípulo pode até questionar o mestre. Ele pode fazer perguntas, aliás, deve fazer perguntas. Isso mostra o seu interesse em aprender mais, em ajustar o seu pensamento. Se ele está sendo desafiado, e eu vejo que essa é a função de um professor, lançar desafios às pessoas, para que elas possam crescer, mas nunca faltar com respeito. O aluno nunca pode faltar com respeito. Eu vi um tempo atrás uma charge, um desenho, que mostrava a variação do tempo. 40 anos atrás, quando um aluno tirava uma nota ruim, uma nota baixa, já estava ali os pais, né, junto com a professora na mesa, os pais do lado, e os pais se voltavam para o aluno, que notas são essas? E a professora do lado, só olhando assim, e o aluno com a cara abaixada, né, com o rosto abaixado. 40 anos depois, as mudanças nas gerações que ocorreram, aí já mudou. Aí já era os pais do lado do aluno, olhando para a professora e dizendo, que notas são essas? E o aluno todo cheio, e a professora ali de cabeça abaixada. Algumas mudanças tão erradas de princípios. Nós precisamos entender a função do mestre, do professor e do discípulo, saber que o discípulo está ali para aprender. Ele precisa aprender, ele precisa sair mudado de todo esse relacionamento. Uma vez diz que uma pessoa estava aprendendo com outro sobre a importância de ler a Bíblia. E ele questionou, ele falou assim, por que eu preciso ler a Bíblia todos os dias? Ler a Bíblia todo dia, mas para que isso? E o mestre dizendo, leia, faça isso. Leia a Bíblia todo dia. Ele falou assim, não, para quê? Eu não preciso fazer isso. Ele falou assim, então vamos fazer uma coisa prática. Pegue esse cesto ali e vai até aquela bica de água, encha esse cesto e traga aqui para mim. E ele pegou um cesto, um balaio, e foi até lá. E enchia com a água, voltava, só que na metade do caminho já estava tudo vazio, vazava tudo. Ele voltava lá de novo e vinha. Ele voltou para o professor e falou, não tem como fazer. Isso não tem como fazer. O que você está pedindo não tem como ser feito. Quando eu chego na metade do caminho já vazou toda a água. Ele falou assim, agora olhe para o balaio. Olhe para o teu cesto. Quando ele olhou, o cesto estava limpo. Ele falou assim, é isso que a Bíblia faz conosco. A palavra de Deus faz isso conosco. A gente pode não perceber, mas cada dia nós estamos sendo limpos, nós somos purificados. Amados, a Bíblia, ela vai nos ensinando
como mudar a nossa vida, como mudar atitudes. E a palavra de Deus, ela gera esse efeito sobre cada um de nós. Por isso a importância de um mestre, por isso a importância de um professor. Sem um bom mestre, não haveriam bons advogados, não haveriam bons médicos, não haveria nenhum outro tipo de profissional, nenhum outro. Sem o professor, não haveria nenhuma outra profissão, porque sempre alguém foi ensinado, ou não é assim? Eu tive que fazer faculdade, eu tive que entrar nos bancos escolares, estudar, aprender com tantos e tantos professores, alguns catedráticos, mestres ali, doutores, mas aprender com essas pessoas. Aliás, a palavra profissional e professor, essa sim tem a mesma raiz. Etimologicamente, a mesma raiz de professor para profissional, ou seja, a origem de todas as profissões, elas vêm do professor. É sempre através dele. E nós temos um grande mestre. Nós temos o nosso Senhor Jesus, que é o mestre dos mestres, o professor dos professores, aquele que nos ensina todas as coisas. Por isso os discípulos chamavam Jesus de Rabi, mestre. Nos ensine. Nós queremos aprender. Amados, e essa sede deve ter em cada um de nós, de querer aprender mais, cada dia aprender mais. Não achar que, não, eu já sei tudo, eu já é o suficiente, para mim já é o suficiente. Não, ter a sede pela palavra. E quando os discípulos chamavam Jesus de Rabi, em todos os momentos, quando Jesus estava ali com um cego de nascença, e eles sabiam que para uma pessoa ter uma enfermidade, ela ou teria feito algo, ou teria que ter uma herança hereditária. E quando Jesus está com esse cego de nascença, os discípulos perguntam: Rabi, mestre, quem que pecou? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus traz um ensinamento, diz assim: nesse caso não foi nenhuma situação nem outra, foi para que o nome do Senhor fosse glorificado hoje aqui. Ele estava ensinando, mostrando como fazer, como proceder, como identificar cada situação. Porque às vezes nos deparamos com situações e não sabemos identificar o que está acontecendo. Por isso precisa de alguém que ensine, alguém que mostre. Quando Jesus estava com Nicodemos, e ele vem assim e diz: Rabi, sabemos que você é mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. E aí Jesus pega e ensina a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Precisa começar tudo de volta. Jesus, ele sempre, durante todo o ministério dele, durante toda a vida dele, ele esteve ensinando. O ministério foram 3 anos. 3 anos de ensino profundo. Todos os dias, em cada situação. Embora Jesus não tenha feito uma monografia, não tenha feito uma dissertação, nem uma tese, não escreveu nenhuma página. Na verdade, o único texto que fala que Jesus estava escrevendo algo era quando ele estava ali com aquela mulher apanhada em adultério, que ele começou a escrever no chão. Ou seja, Jesus só escreveu ali na terra ou no coração dos discípulos, dos alunos, daqueles que ouvem a palavra. Amados, e nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que ouvir a palavra do nosso Mestre e deixá-las gravadas dentro de nós, dentro dos nossos corações, para que a gente possa estar levando isso para outras pessoas. Jesus era e continua sendo o maior mestre de todos eles. Ele deixou sinais, ele deixou modelo, ele deixou um exemplo para cada um de nós, para seguirmos. O texto de João 13, no versículo 12, diz assim, João 13, 12. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz.
em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus está dizendo assim, vocês me chamam de mestre, de professor, e vocês dizem bem, porque eu sou mesmo. Eu sou professor, mas eu estou aqui para ensinar pelo modelo, pelo exemplo. O método de ensino de Jesus sempre foi pelo modelo. Ele é o nosso modelo. Nós podemos fazer exatamente o que ele fez, todas as coisas, e nós vamos ter um bom resultado. Ele mostra que nós podemos aprender. Ele não exigia lugares sofisticados, ele não exigia uma estrutura. Qualquer espaço que ele tivesse, Jesus estava ensinando. Em todos os lugares, ele se adaptava. Sempre que alguém necessitava de algo, Jesus estava ali pronto para atender. Ele transformava um barco em púlpito. O que tivesse nas suas mãos. Precisamos ter uma mega estrutura e tal. Não, nós precisamos ter Jesus. A presença dele, a palavra dele. Ele sempre trouxe ilustrações para o ensino dele. Usava o que tivesse perto para ilustrar. Podia ser o sal, podia ser a água, o pão, o fermento, a semente, os pássaros, as flores, o arado, o vento, qualquer elemento, aquilo que tivesse perto, ele usava para trazer um ensinamento, para deixar marcado, para que aquilo nunca mais fosse esquecido. Ele usava a porta, usava a ovelha, a ovelhinha. Está aqui, aprenda com a ovelha. Em todos os momentos, os discípulos iam aprendendo como fazer, o que fazer e quando fazer. Tudo era ensino. E a avaliação de um mestre não é pelo quanto ele sabe ensinar, é pelo quanto os outros aprendem com ele e reproduzem o que ele faz. Esse é o verdadeiro resultado de um mestre, quando as pessoas fazem aquilo que o mestre ensinou, fazem da mesma maneira. Pedro andava com Jesus. E Pedro foi, certa feita ali, viu Jesus andando sobre as águas. Ele olhou para Jesus e ele falou assim, mestre, se é o Senhor, diz para eu ir ter com você, diga para eu ir até aí. Ele falou assim, olhe para mim, Pedro, venha, pode vir. E ele começou a andar, de repente ele olha para o vento, e no que ele olha para o vento ele começa a afundar. Ele começa a se afundar ali naquele exato momento. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele fazia exatamente aquilo que Jesus tinha dito que ele podia fazer. Ou seja, Jesus está mostrando que ele pode fazer o sobrenatural. Você crê que você pode fazer o sobrenatural? Você crê que você pode caminhar no sobrenatural? Porque caminhar no natural é fácil. Nós estávamos lá em Campo do Tenente. De repente começou um vento de chuva. Eu falei assim, meu Deus, se vier chuva agora, vai atrapalhar. Senhor, se for possível, desvia essa chuva. E não é que a chuva passou, não caiu uma gota ali enquanto a gente estava lá, verdade? Na estrada a gente pegou, na estrada quando a gente voltou mais tarde, então a gente pegou chuva na estrada. Mas ali não, nós podemos agir no sobrenatural em todas as situações. E Deus faz, amados, Ele faz. Não que Ele esteja ali ao nosso serviço, eu mandando, eu dando as ordens, mas eu colocando em prática algo que pode mover no sobrenatural. Não existe uma situação que você esteja vivendo que não possa ser mudada no sobrenatural, naquilo que parece impossível aos olhos dos homens. Deus pode mudar. Creia nisso. É isso que Pedro estava aprendendo. E Pedro aprendeu essa lição. Ele estava com João ali diante da Porta Formosa. E tinha uma pessoa ali, uma pessoa paraplégica, que todo dia colocavam essa pessoa lá para pedir esmolas. E ele vem e pede dinheiro para João e para Pedro. E o que João fala? O que Pedro fala? Ele diz assim, olha para mim. Olha para mim. A mesma lição que ele tinha aprendido ali quando ele foi andar sobre as águas, ele reproduz, ele diz assim, olha para mim agora. Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda.
E aquela pessoa levantou rapidamente e começou a andar, entrou glorificando no templo. Amados, Pedro havia aprendido a lição. Ele teve um mestre, um grande mestre, o melhor mestre que nós podemos ter. E ele aprendeu a lição, ele diz assim, eu posso fazer. Eu posso pôr em prática aquilo que eu aprendi. Amados, todos os dias, toda semana nós aprendemos com a palavra de Deus. O que nós podemos fazer? Falta para nós ousadia para dizer. Ousadia para declarar. É verdade, essa situação pode ser mudada. Essa situação pode... Eu falo isso, eu declaro, olhe para mim, pode olhar para mim, eu estou falando. É verdade isso. Essa ousadia que nós precisamos ter. Pedro, ele teve essa ousadia. Ele começou a falar, ele começou a anunciar, a ponto dele fazer uma pregação e cheio do Espírito. 3.000 pessoas de uma vez só. Amados, nós tivemos ali cerca de 600 pessoas. Eu sei que vai ter um dia que Deus vai colocar 3.000 pessoas diante de nós, na escola que nós fomos. Falei assim, meu Deus, e agora? Tanta gente assim. Porque as multidões seguem a Jesus. Isso é sinal. Nós fomos surpreendidos e foi uma grata surpresa. Para a próxima, a gente já vai preparando mais. Nós já vamos nos estruturando mais, para que a gente possa atender a cada uma dessas pessoas, não deixar sair de lá ninguém, sem ouvir da palavra. Eu não sei quantas crianças aceitaram Jesus ali. Tinha uma roda gigante lá. Uma roda gigante é bom, né? Mas a gente pode pensar nisso, tem uma roda gigante também. 300 crianças. 300 crianças aceitaram Jesus ali. Amados, é algo impressionante isso. É só o Senhor para fazer isso. Mas quando a gente se dispõe, quando a gente crê. Aliás, um dia antes da gente... A gente postou lá no grupo do WhatsApp. Estamos fechando 100 cestas para entregar. Mas estão faltando alguns alimentos. Em menos de uma hora, estava completa, todas as cestas. Amados, é impressionante a mobilização. E como igrejas nós podemos fazer isso. E cada uma dessas cestas foi entregue para uma pessoa específica. Não foi entregue aleatoriamente. Você está precisando de cesta, você quer ser... Não. Foram as pessoas que a escola acompanha, cadastradas com seu nome ali. Elas iam com um papelzinho. Falaram assim, olha, eu tenho direito a uma cesta aqui. A diretora deu o meu nome. E aí a gente conferia, ok, pode pegar a sua cesta. Para atender as pessoas que a gente sabia que eram carentes. Que a diretora já tinha observado, essa daí vai com um sapato, às vezes não tem nem sapato para pôr, vai com um chinelinho. Essas pessoas, cada uma muito bem atendida ali. Essas coisas que nós podemos fazer, amados, e quando nós aprendemos a lição com o nosso mestre, com Jesus, nós podemos pôr em prática. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles sabiam, quando Pedro estava ali no barco, e saiu do barco para andar sobre a água, ele sabia, ele já tinha enfrentado tempestades, talvez até maiores. Ele era pescador, sabia nadar. Ele não tinha por que ter medo de nada. No entanto, ele estava experimentando o sobrenatural acontecer. Era essa a experiência, era esse o aprendizado. Pela força dele, ele foi até a metade. Eles foram até a metade, eles não conseguiram atravessar o lago, né, o mar, como se chama, né? Ele estava ali no Mar da Galileia, que na verdade é um lago, mas eles foram até a metade. Aí, com o poder de Deus, eles puderam fazer, eles foram adiante. Ele aprendeu a lição e começou a declarar com ousadia. E diz que quando Pedro e João estavam indo ali diante da Porta Formosa, eles estavam indo ali para orar. Foi outra lição que ele aprendeu. Ele aprendeu com Jesus, ele sabia que ele precisava orar. Ele falou assim, eu estou indo lá para orar. E no caminho disso, ele colocou em prática. Nós precisamos dar aquilo que nós recebemos. Esse texto fala que os discípulos estavam ali no Mar da Galileia. E esse é um bom exemplo, porque existe ali o Rio Jordão, e as águas do Jordão, elas descem até o Mar da Galileia. O Mar da Galileia fica cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. Ele recebe as águas diretamente do Rio Jordão. Só que as águas que ele recebe, ele continua passando para frente. Elas vão até o Mar Morto. O Mar Morto, por sua vez,
ele não passa para ninguém. É 400 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto só recebe. Só recebe. Ele não quer dar. Ele não dá nada. E o índice de salinidade do Mar Morto é 10 vezes maior do que qualquer oceano. Por isso que você pode deitar lá e ficar boiando. Todo mundo tira foto boiando, assim, como se estivesse numa como é que chama aquilo? Aquelas boias assim, né? Como se você estivesse numa boia. Só que você não precisa de boia para tirar foto lá. Qualquer posição que você faça, você vai ficar boiando. Você pega uma revista, né? Ele já tem a revista plastificada até para você tirar foto lá. E você, por causa da salinidade, ele só recebe. Só que não tem vida lá. Nenhum ser consegue viver ali. Os peixes, quando chegam até ali, eles morrem. É o Mar Morto. Por isso o nome dele é Mar Morto. Ele só recebe e não dá. Amados, aquilo que nós recebemos, nós precisamos aprender a dar. Quando nós fomos nesse evento, nesse dia de ação social, nós temos colocado assim, nós estamos indo lá para dar. Não é para receber. A gente recebe muita coisa, os testemunhos é o que a gente recebe, né? Mas a gente está indo para dar. Inclusive a gente faz o bazar lá. Toda a arrecadação do bazar. Nós levamos, terminou ali o evento, nós fomos levar na casa da menina, da Ana Júlia. Ela teve uma parada, teve uma paralisia cerebral, né? Não respirava quando nasceu por 10 minutos. Foi declarada morta por 10 minutos. E recuperou, voltou à vida. Está ali, é pequenininha, de colo. Os pais, o pai é pastor. E nós fomos na casa dela, foi a pessoa que a diretora tinha indicado. Nós fomos lá e levamos toda a arrecadação do bazar. Tudo aquilo que foi vendido de roupa lá, as roupas que foram doadas pela igreja. Nós vendemos por R$1,50. E eles levaram aquelas roupas, compraram. E toda a arrecadação. Eu falei assim, tem que ficar aqui na cidade também, nós não vamos levar nada. E levamos, entregamos, não deixamos nem passar outro dia. Nós fomos no mesmo dia, já era quase de noitezinha, fomos levar lá na casa do pastor. Ficou todo feliz, ele falou assim, pastor, eu quero testemunhar, nós vamos viajar dando testemunho da cura da nossa filha. Eu falei assim, é verdade, é isso. Nós concordamos com isso. E já fizemos isso na outra vez. Em todas as vezes a gente fala assim, nós não queremos trazer nada, nós queremos dar, nós queremos dar, a importância de dar. Nós aprendemos com o nosso Mestre Jesus que nós precisamos dar, aquilo que nós recebemos, nós damos. E o Senhor Jesus nos ensina a fazer isso, todas as vezes, todos os momentos. Quer trazer as crianças? Nós vamos chamar as crianças para cá, elas estão lá se divertindo e tal, mas nós queremos ter um momento com elas aqui também, nesse culto, né? Mas nós percebemos a importância, queridos, de ter alguém que nos ensine, de alguém que mostre o caminho. E nós temos isso. O nosso Senhor Jesus, Ele mostra o caminho para nós, cada dia, cada situação. E eu vejo que isso tem que servir para nós também para entender que nós precisamos estar honrando pessoas que ocupam um lugar de professor, que tem a profissão de ser professor mesmo, de ensinar. Eu não sei quantos professores nós temos aqui, mas eu creio que muitos aqui têm se dedicado a isso, ao ensino. E nós precisamos honrar, os mestres precisam ser reconhecidos, eles precisam ser valorizados. Nós estamos vivendo tempos onde os professores têm sido deixados de lado. Professores se queixando, dizendo assim, poxa, na escola que eu estou eles não me dão nada, não dão atenção, não me dão estrutura, eu fico largado lá. Amados, é errado quando nós permitimos isso. Quando nós permitimos que a profissão de professor não seja valorizada como deve. A Bíblia nos fala sobre isso. Em 1 Timóteo 5, versículo 17, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Há uma outra versão que diz assim: digno de dupla honra sejam os que ensinam. Uma dupla honra, uma honra dobrada, reconhecer isso. Amados, a gente esquece de fazer, a gente esquece de honrar, a gente tem dificuldade para honrar.
nós precisamos aprender a honrar aqueles que ensinam. A Bíblia diz para fazermos isso. Reconhecer aquilo que nós estamos recebendo. Aliás, tem um outro texto em Deuteronômio 32, versículo 1 diz assim: escutem, ó céu e terra, e deem atenção às minhas palavras, que o meu ensino seja como a chuva que cai mansamente sobre a terra, que as minhas palavras sejam como o orvalho que se espalha sobre as plantas. A chuva que cai mansamente sobre a terra é aquela que a terra vai absorvendo tão suavemente, mas aquilo vai penetrando, aquilo vai entrando. Assim deve ser. Na palavra de Deus também. A palavra de Deus deve ser penetrada, por isso nós precisamos nos expor sempre à palavra de Deus. Achar que já sabemos tudo, que não temos mais nada para aprender, é um erro. Nós podemos aprender, e isso é para cada um de nós. Às vezes a gente acha, não, só o pastor que precisa saber. Só o fulano que precisa saber. Não, eu preciso saber, eu preciso aprender. E a avaliação de um mestre, de um professor, é quando ele vê os seus alunos fazendo aquilo que é para ser feito. Quando eles aprenderam a lição e põem em prática. Por isso nós pedimos para as crianças virem até aqui agora. Eu sei que nós vamos tirar ela ali dos brinquedos, mas nós queremos que os nossos filhos tenham essa atitude de honra. Que os nossos filhos possam expressar honra àqueles que ensinam, olhar a figura do professor e valorizar isso. Porque foi esse o modelo que nós recebemos de Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele veio como mestre para cada um de nós. E nós reconhecemos diante dEle e honramos a Ele. É isso que como igreja nós devemos fazer sempre. Devemos expressar honra, gratidão e olhar para aqueles que ensinam e dizer assim, eu quero aprender. Eu quero receber porque eu vou ter algo. Eu vou receber algo que vai ficar marcado para a minha vida. Para a minha vida. Assim como muitos lembram do nome da primeira professora. Aquela que trouxe os primeiros ensinos, as primeiras palavras, as primeiras lições de casa. Vá lá e faça isso. E você ficava lá por horas tentando vencer aquele desafio. Mas é dessa forma. A palavra continua nos desafiando hoje a botarmos em prática todos esses princípios. O mestre e o discípulo. Aprendermos com aquele que tem tudo para nos ensinar. O mestre dos mestres, aquele que pode nos mostrar todas as coisas.